Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando sequência aí ao nosso canal, né? Nosso projetinho, difusão do conhecimento. Esse é o objetivo primordial desse canal. É justamente fazer a divulgação de livros, de textos, né? E de conteúdo aí escrito, com o único objetivo mesmo de divulgar, né? Divulgar a leitura, divulgar o conhecimento que está acumulado aí dentro dos nossos livros, certo? Semana no dia 20 agora, próximo dia 20, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Então eu achei interessante trazer alguma coisa sobre essa temática, né, da consciência negra, aproveitar essa temática da consciência negra para trazer alguma reflexão, trazer uma indicação de livro sobre esse tema. E eu acho que nada mais justo do que a gente apresentar aí alguma coisa sobre essa figura maravilhosa e única, né? Que é o Martin Luther King. Martin Luther King dispensa maiores comentários, né? Martin Luther King era um pregador, um pastor, né? Um líder religioso nos Estados Unidos, e que ele vai fazer toda a diferença aí para a história da América do Norte, né? É um dos grandes símbolos aí da luta nos Estados Unidos contra o racismo. Então eu acho que é interessante a gente falar sobre ele. Eu li esse livro faz alguns anos já, tinha até muita coisa anotada desse livro, porque é um cara que eu gosto muito, então sempre que eu posso eu dou uma folheada, procuro algumas frases dele, algumas coisas que ele disse. Até 1955, mas 1954, 1955, oficialmente nos Estados Unidos, existia uma política do próprio governo, uma política oficial de segregação racial, né? Uma política de separação das pessoas pela sua cor da pele. E isso era algo já institucionalizado, né? Óbvio que já existiam diversos movimentos de luta contra isso, mas esse fato, essa luta, ela vai ganhar mesmo força a partir de 1955, que é quando vão surgir duas personagens aí importantes no movimento negro. Primeira é uma mulher chamada Rosa Parks, e em seguida vai surgir aí vai começar a atuação do Martin Luther King. Nos Estados Unidos havia como eu disse, a segregação era oficial, né? Era uma coisa institucionalizada. Então você tinha políticas de divisão, escolas de brancos, escolas de negros, restaurantes para brancos, restaurantes para negros, banheiros públicos de brancos, banheiros públicos de negros, o acesso universitário quase nenhum, né, para a população negra, enfim. As escolas eram divididas, né, escolas para brancos, escolas para negros. Ônibus, o transporte público também tinha essa divisão racial. Então, na verdade, eles andavam dentro dos mesmos ônibus, mas os brancos tinham a preferência nos lugares. Então, se tivesse lugar, o negro sentava. Se não tivesse lugar, o negro ficava em pé e cedia o lugar para o branco. E vai acontecer um fato dentro de um ônibus no estado do Alabama. O Alabama era e continua sendo um estado de maioria negra nos Estados Unidos, fica no sul dos Estados Unidos. Uma mulher chamada Rosa Parks estava dentro de um ônibus, dentro de um transporte coletivo. Ela estava se dirigindo para o seu trabalho, o ônibus estava cheio, ela estava sentada, e entra um homem branco no ônibus, e ele procura um lugar para sentar, e todos os assentos estão ocupados, pessoas brancas, mas Rosa Parks está sentada lá na frente, e ele então se dirige até o lugar onde ela está sentada, e ele ordena para que ela se levante, porque ele, sendo branco, ele tinha o direito de estar sentado naquele lugar. Isso era uma coisa que acontecia a todo momento, né? Isso fazia parte da rotina, fazia parte do dia a dia da população negra, levantar e ceder o lugar para que um branco, um homem branco, uma mulher branca se sentasse. Só que a Rosa Parks não se levantou.
Ela não se levantou, ela disse que não ia se levantar. E isso deu uma confusão tremenda dentro do ônibus. O ônibus parou, a polícia foi chamada. Já havia uma multidão ali em volta do ônibus, uma multidão, negros ao lado de Rosa Parks, brancos ao lado do cidadão lá que queria sentar no lugar dela. E ela foi levada presa, ela foi presa. Só que esse não foi mais um fato que passou despercebido e que ficou por isso mesmo, não. Houve uma grande comoção na época por conta disso. E como eu disse, já existiam vários grupos de luta em defesa dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, já existiam esses grupos de lutas, mas esse fato da prisão de Rosa Parks vai ser o grande símbolo para que essa luta tome uma proporção nacional e depois uma proporção mundial, né? Porque a partir desse momento essa luta não vai ficar concentrada só nos Estados Unidos, isso vai ter uma repercussão mundial e uma grande pressão internacional por conta desse fato, por conta desse momento. Então, com a prisão de Rosa Parks, os movimentos começam a se organizar de uma forma mais ordenada, e um jovem pastor, um jovem líder cristão chamado Martin Luther King, ele se envolve nesse movimento de luta, esse movimento que pretendia então defender a Rosa Parks e pôr em definitivo, né, essa questão da segregação racial. Começa todo o movimento dentro dos Estados Unidos. O Martin Luther King vai cada vez ele vai se tornando de fato o líder de toda aquela comunidade. Outros estados também se movimentam, outros pregadores, outros líderes existem também nessa história, existem nesse período, né? Mas o Martin Luther King ele vai se destacar muito porque ele tinha a forma de combater o racismo para ele era através da não violência. Ele achava que a violência não era o ideal para que aquela ordem estabelecida mudasse. Então ele tinha um discurso de não violência, ele tinha uma atitude de não violência, apesar de ter participado de diversos protestos violentos, principalmente por parte das autoridades americanas, enfim. Mas a bandeira do Martin Luther King não era a violência, era o boicote, que é uma coisa interessantíssima, que se a gente fizesse aqui no Brasil, ou se qualquer pessoa fizer isso no seu país, dá muito certo, a gente consegue mudar muita coisa. Infelizmente a gente não faz, né? Eu não consigo entender até hoje porquê, mas a gente não faz. Com essa questão da Rosa Parks, o Martin Luther King e os outros líderes do movimento, no Alabama, eles organizam um boicote às empresas de ônibus. A população de maioria era negra no Alabama, né? E eram os grandes clientes dos transportes públicos. E eles organizam então um grande boicote. Os negros pararam de andar de ônibus. Andavam dezenas de quilômetros se fosse necessário, mas não usavam mais o ônibus. E isso começa a mexer nas economias da empresa, isso começa a mexer no fluxo de caixa das empresas, e as empresas começam então a repensar a sua política de segregação. Ele vai levar isso depois, como isso deu certo com o transporte público, isso depois vai ser levado, por exemplo, para as redes de supermercado. Então, o movimento negro defendia o quê? Que um supermercado deveria ter funcionários brancos e funcionários negros. Então, quando os negros entravam num supermercado e eles não identificavam nenhum funcionário negro, ou se existia apenas uma minoria de funcionários negros em um lugar majoritariamente negro, eles saíam daquele supermercado, iam para outro supermercado, até que eles encontrassem um supermercado em que existisse uma certa divisão das tarefas e que brancos e negros estivessem empregados. Então o boicote começa a funcionar, né? Começa nos ônibus, depois vai para o supermercado, e isso vai se estendendo, o movimento vai ganhar uma força muito grande. Óbvio que a gente sabe que o problema do racismo nos Estados Unidos não é uma coisa que não terminou. Recentemente nós tivemos aí, está tendo nos Estados Unidos inclusive, diversos movimentos e diversas revoltas por conta da questão racial.
Mas a partir desse fato, então, com a Rosa Parks em 1955, surge esse grande homem, surge esse grande líder e, de fato, como eu disse, não resolveu ainda tudo, falta muito ainda para resolver a questão racial nos Estados Unidos, mas certamente a liderança do Martin Luther King e o movimento pelos direitos civis nos anos 50, 60 e 70, eles mudaram radicalmente a condição do negro nos Estados Unidos, né? Tá longe ainda da solução, né? Mas muitas vitórias foram alcançadas aí, e esse homem fez parte integrante desse movimento, ele deu a vida por esse movimento, né? Vocês podem, se vocês tiverem interesse de ler, mas vocês sabem que o Martin Luther King vai ser assassinado ao final de um desses atos, né? Ele vai ser assassinado dentro do próprio movimento, enfim, divergências dentro do próprio movimento, reação de parte da população. Então ele dedicou a sua vida literalmente a isso, né? Ele só parou de fazer isso, ele só parou de lutar no dia que ele foi assassinado, né? Então eu acho que vale muito a pena vocês procurarem sobre esse cara. Tá aí o livro, não é um livro grande, é um livro pequeno, médio, tá? Uns 200 páginas mais ou menos. E é um livro com uma leitura muito agradável, muito tranquilo. Você vai conseguir ver ali, sentir ali, ler ali o melhor daquilo que ele realmente passou para a população americana. E eu vou deixar como dica aí um vídeo. Se vocês procurarem no YouTube, ele tem um discurso dele, vídeo no YouTube, que eu acho maravilhoso, que eu sempre vejo, chamado I Have a Dream. Eu tenho um sonho. De vez em quando eu assisto esse vídeo, porque realmente ele motiva a gente a enxergar muitas coisas de outra maneira, tá bom? Então fica aí a minha dica de hoje, Martin Luther King.